Muito bem, então vamos dar continuidade ao assunto que nós estamos tratando, acerca dos problemas em relação à esfera sentimental, emocional e psicológica de pessoas que estão dentro das igrejas. Então, nós falamos antes das falsas conversões nas falsas igrejas, né? Os problemas de uma falsa conversão em uma falsa igreja. Hoje nós vamos falar da segunda parte, o problema da falsa conversão ou da falsa espiritualidade dentro de uma igreja genuína. Isso também pode ser um dos fatores que causam, né, uma quantidade tão grande de pessoas sofrendo de problemas psicológicos, emocionais e sentimentais. Pode ser uma das razões. Por quê? Quando a gente fala sobre igreja, quando a gente fala sobre a palavra de Deus, nós temos que entender que quando nós observamos a realidade das igrejas, principalmente no contexto atual, ela é bem preocupante. Por quê? Segundo um estudo norte-americano, que foi feito numa quantidade... Segundo um estudo norte-americano, que foi feito com uma quantidade considerável de cristãos norte-americanos, com base em alguma investigação e entrevista, eles chegaram à conclusão de que menos de 5% dos cristãos norte-americanos são de fato nascidos de novo. Preste atenção. Chegaram à conclusão, com base nas referências bíblicas, de que menos de 5% dos cristãos norte-americanos são de fato nascidos de novo, regenerados. E aí, como que você vai justificar a vida? Como que você vai entender uma pessoa que não é regenerada, não é nascida de novo, querer desfrutar dos benefícios da regeneração e do novo nascimento, da nova natureza? Porque o Novo Testamento ele deixa muito bem claro, né, que existe uma questão anterior e posterior, né, que a condição caída do homem, ela é atrelada a toda a desgraça que o envolve, né? Toda a desgraça. Por quê? Porque é a corrupção do ser na sua completude. O homem é desfigurado, aquela imagem e semelhança de Deus, ela não existe mais, porque ela é desfigurada pelo pecado. Então é claro que todas as faculdades da existência humana, todos os aspectos e características, elas vão sofrer com essa corrupção. Por isso que nós vemos o homem perdido envolto em um monte de tipo de problema. Né? Desgraças, aflições, terrores, temores e inquietudes. Mas, quando nós falamos do novo nascimento, do cristão regenerado, a gente fala trazidos das trevas para a luz. Né? Aqueles que já não são mais o que outrora eram. Uma nova natureza implica um novo nascimento, e o novo nascimento é justamente o símbolo, né, de que você nasceu e viveu de uma forma, agora você nasce e vive de uma forma completamente diferente, e a realidade é diferente, é uma restauração à condição original, entre aspas, do homem, né? A Bíblia é bem clara e fala daqueles que nasceram de novo. As coisas velhas já se passaram, e eis que tudo se fez novo, e vivendo em novidade de vida, de glória em glória. Muitas das pessoas, né, às vezes, elas estão na igreja, fazem parte da igreja, né, são até mesmo membros da igreja, participam da comunhão, da Santa Ceia, porém elas não foram de fato regeneradas. Elas não foram de fato transformadas pela ação real do Espírito Santo. E também tem aquelas pessoas que até foram regeneradas, né, até nasceram de novo, porém elas negligenciam a sua responsabilidade em relação à santificação e o desenvolvimento de uma espiritualidade real. Então eu acredito que talvez esse seja um dos grandes problemas de grande parte dos cristãos. Eles não são aquilo que deveriam ser e não estão preocupados em ser. Não estão envolvidos no desenvolvimento disso, nessa evolução. E a gente sabe que quando a gente fala de santificação, a santificação é ser separado para o uso exclusivo de Deus. É isso, ser santo. E gradativamente
né, nós temos que evoluir nessa santidade, nós temos que crescer nesta santidade, nós temos que atingir maiores níveis de santidade. E atingindo maiores níveis de santidade, a gente vai se afastando cada vez mais das coisas relacionadas a esta vida e a realidade desta vida. E inclusive os temores, os medos, as aflições, as angústias referentes às coisas concernentes a esta vida. Então nós vamos nos afastando gradativamente. A mente iluminada e elevada, ela caminha em direção ao alto. E caminhar em direção ao alto é se desprender cada vez mais desta vida. Imagine um foguete, né, que é lançado para fora da atmosfera terrestre. Conforme ele vai subindo, a Terra vai se afastando cada vez mais, vai ficando menor, mais distante, mais longínqua. E é mais ou menos assim que acontece na vida de santificação do ser humano. Conforme ele vai crescendo, o mundo e a Terra e a realidade terrena vai se afastando da sua área de interesse, vai se tornando menor, menor, e quanto menor, menor a influência que essa realidade tem sobre a sua vida. Só que, queira ou não queira, nós temos que reconhecer, grande parte das pessoas negligenciam a sua responsabilidade em relação à busca pela santificação e uma vida de desenvolvimento da piedade cristã. Muitas pessoas, embora com anos de fé cristã, nem sabem o que é uma vida de piedade. Né? Nós, nos círculos pentecostais, falamos muito pouco sobre piedade de forma efetiva. Eu digo que nós temos muitos conceitos que são ministrados, mas temos muita dificuldade de aplicação desses conceitos, né? A realidade prática da fé cristã pentecostal, ela é muito ineficiente nesse caso, porque você não vê as pessoas diariamente envolvidas em preocupações do que elas precisam fazer para evoluir nas questões espirituais. Você não vê os cristãos no seu dia a dia envolvidos com discussões em relação a isso. Muito pelo contrário, as pessoas estão envolvidas com a sua própria vida, com as suas próprias responsabilidades, com os seus afazeres, as suas rotinas. Estão, de fato, como a Bíblia diz, eles estão enredados nos cuidados desta vida. E o Novo Testamento, mais de uma vez, vai falar sobre o problema de estar enredado nos cuidados desta vida. Inclusive, os cuidados desta vida são um dos motivos para sufocar a semente do Evangelho no coração de muitas pessoas. Ou também, se é o motivo que muitas pessoas, como nos dias de Noé, ficarão de fora da salvação. Assim como aqueles ficaram. Eles não estavam deliberadamente no pecado, na iniquidade, né, na imoralidade. Eles estavam apenas, né, presos em preocupações concernentes às suas necessidades, como dar-se em casamento, pedir em casamento, comprar e vender, trabalhar, adquirir, né, e crescer em posições na sociedade ou coisas assim. Não que isso seja o problema, mas quando isso tira o foco real da vida espiritual do cristão, isso de fato é um problema. Quando você perde de evoluir na sua vida de desenvolvimento da salvação e da santificação, porque você está envolvido com outras coisas, você está se prejudicando a si mesmo. E não tem como negar que isso vai ter uma consequência na sua vida. Vai ter uma consequência na sua vida. Você vai sofrer por coisas que você não deveria sofrer. E muitos dos cristãos satisfeitos e que gozaram da paz real dadas por Cristo, eles não sofreram por essas coisas, porque eles as superaram. Eles perderam o interesse por essas coisas. Né? Essas coisas não se tornaram mais ou saíram do centro da sua preocupação diária. E esse é o nosso grande problema. Nós, né, com o advento das redes sociais e o desenvolvimento, né, da tecnologia, de modo que a informação ela é muito rápida, nós estamos diariamente olhando as preocupações do mundo, os acontecimentos, o desenrolar das coisas do mundo, né? Hoje, né, a moda, nós estamos falando aí sobre a questão política, sobre a geopolítica, os movimentos aí a nível mundial, das grandes potências, os seus interesses, o que eles estão fazendo, suas ameaças, suas ações, e a gente fica envolto naquilo ali, na expectativa do que pode ser feito, o que pode acontecer, o que nós podemos talvez defender, será que precisamos, né, levantar mais essa
bandeira, mais aquela bandeira, teremos que militar em relação a isso e aquilo. Só que é justamente isso. Às vezes, nós não percebemos que nós estamos perdendo o nosso foco. Não estou dizendo que você não pode se envolver em questões humanas, porque você está no mundo. Caso contrário, você teria que sair do mundo. E ainda isso não aconteceu. Então nós, como cidadãos, nós temos sim a nossa responsabilidade, nós temos que exercer a nossa cidadania, né? Paulo mesmo fez valer a sua cidadania romana muitas vezes quando foi necessário. Então nós temos, sim, se há uma possibilidade real de estar envolvido e fazer alguma coisa, temos que fazer. Ok, a mesma coisa como nós temos que trabalhar, temos que ir atrás do nosso sustento, né? Não vai cair do céu literalmente, né? Deus vai prover os meios pelo qual nós conseguimos manter ali o sustento da nossa casa, de modo que não precisamos ter tanta ansiedade em relação a isso. Mas não dá para cruzar os braços e esperar que Deus vá fazer se materializar na nossa frente. Não é assim que funciona. Então há sim uma responsabilidade nossa em relação às coisas dessa vida. Sim, porém, ela não pode ser o centro da nossa preocupação. O centro da preocupação do cristão é a sua salvação, o desenvolvimento da sua salvação, o aperfeiçoamento da sua salvação, o desenvolvimento da sua santidade, da sua santificação, de forma prática, disciplinada, de modo que isso faça parte do seu dia a dia. Caso contrário, sempre a nossa mente será ocupada por uma outra preocupação. Então, se a nossa volição, que é a nossa vontade, o nosso desejo de escolher coisas, escolher fazer coisas, escolher pensar em coisas, buscar coisas, se não estiver no ponto correto, vai estar em pontos errados. Se não estiver na direção correta, vai estar em direções erradas. Por quê? Porque nós nos movimentamos. A vida humana é movimento. A vida humana é mover-se. Não é ficar estagnado. Então a rotina humana é movimento. Aquilo que nós fazemos diariamente, os motivos pelos quais nós fazemos, isso é movimento, isso é ação. Agora, se a nossa direção não for a correta, nós vamos estar nos movimentando em direções erradas e isso vai nos trazer prejuízo. Isso vai nos trazer aflição que não é uma aflição necessária para a nossa vida. É um sofrimento desnecessário, é um pesar desnecessário. Por quê? Porque não precisava existir. É porque nós estamos focando no ponto errado, por isso que estamos sofrendo com isso. Agora, se nós colocarmos o nosso foco naquilo que realmente importa e que a Bíblia no Novo Testamento várias vezes vai nos dizer sobre a questão de buscar a santificação, buscar o conhecimento de Deus, buscar a graça, estar mais próximo daquilo que Deus espera que nós sejamos gradativamente, buscando então nos adequarmos cada vez mais à imagem de Cristo, nós estaremos na direção correta. E aí nós seremos beneficiados com essa busca, de modo que aquilo que receberemos nesse caminho será muito maior do sofrimento que há nesse caminho, né? Porque há sofrimento, há aflição, há angústia no caminho correto. Há perseguição, né? Há acusações, falsas acusações, né? Isso existe, só que isso nunca vai ser tão pesaroso ao ponto de nos deixar para baixo. Por quê? Porque o que nós recebemos nesse caminho é muito maior do que isso. Agora, quando a nossa afeição está em coisas que não é o nosso, que não deve ser o nosso objetivo, a satisfação que aquilo nos traz nunca vai ser maior do sofrimento que nós temos para ir atrás disso. Então a gente entra nesse ciclo de sofrimento e frustração, e aí a nossa alma fica inquieta, a gente começa a sofrer de fato com uma depressão, estarmos deprimidos, por quê? Porque você não vê muita saída, não tem muita esperança em relação à mudança, você vê que essa busca parece que é uma coisa infinita, parece que você está numa esteira rolante, né, que você caminha, mas você não sai do lugar, por mais que você até corra, você continua no mesmo lugar. Então, é disso que eu estou falando. A falsa conversão numa igreja genuína, ou até mesmo uma conversão, mas uma negligência em relação à sua responsabilidade com as coisas espirituais, é disso que se trata. O chamado de Cristo é um chamado radical, todo mundo sabe disso. Negue-se a si mesmo, tome a sua cruz de cada dia e siga-me. Mas muitas pessoas, elas não fazem isso.
porque elas acham que elas estão seguindo a Cristo frequentando, né, a rotina de uma igreja. Então, se eu estar em todos os cultos, eu estou seguindo a Cristo. Se eu não faltar no final de semana, eu estou seguindo a Cristo. E não é disso que a Bíblia está falando. A Bíblia está falando, segue-me. E seguir a Cristo é um caminho que vai muito além dessa religiosidade que, como eu falei já em outro vídeo, ela é importante, é necessária, porém, isso não substitui a responsabilidade de você ir até Cristo de forma real. E não somente na questão física de estar frequentando o local de culto. Então, é importante você pensar nisso e analisar. Será que o sofrimento que você tem não é porque você está focando no lugar errado? É interessante pensarmos, então, que quando falamos de uma falsa conversão numa igreja genuína, tem a questão do chamado, em que Deus chama as pessoas a serem, né, a se entregarem, né, a abrirem mão dos seus próprios desejos e vontades e seguir a vontade de Deus, né? É a entrega absoluta e radical, né? Porém, essas pessoas não fazem isso. Essas pessoas, elas parcialmente aderem àquilo que elas estão ouvindo. Então, ela ouve o chamado do Senhor, mas ela bota uma série de condições para segui-lo, né? Não, eu até vou, só que tem que ser do meu jeito. Não, eu até vou, só que tem que ser assim, assim, assado. Essa pessoa, ela não está de fato convertida. Na verdade, ela continua com o mesmo aspecto do homem caído que é manifesto, principalmente na questão do egoísmo. É uma pessoa que está de forma egoísta querendo seguir a Cristo, de modo que Cristo tem que satisfazer as suas vontades e ela cria uma série, né, de critérios para que isso aconteça. E quando qualquer um desses critérios é frustrado, ela abandona. Né? Então ela não está de fato na fé, ela apenas fica orbitando a fé esperando receber algum benefício. Essas pessoas vão colher os frutos disso. Né? Isso vai trazer consequências. Mais cedo ou mais tarde, essa falsa espiritualidade e falsa conversão vai cobrar o seu preço e vai manifestar os seus frutos, né? Que é o quê? A evidência de que ela continua perdida. E aí isso vai se manifestar das mais variadas formas possíveis, seja no sofrimento, nas decepções, nas frustrações, qual for. Então isso também é uma realidade que a gente vê muito nas igrejas, né? As pessoas que querem, mas não querem. Se entregam, mas não se entregam, né? Elas chamam Jesus de Senhor somente da boca para fora, mas Ele não é o Senhor das suas vidas. Essas pessoas continuam sendo os senhores das suas próprias vidas, né? Que nem a Bíblia diz no Novo Testamento, o Deus deles é o próprio ventre, né? É o seu interesse, que é o seu Deus. E Ele vive para satisfazê-lo, né? Que no caso é a si mesmo. Satisfazer a si mesmo. Então, isso é um problema. Agora, tem as outras pessoas que talvez até não sejam esse caso, mas elas negligenciam a sua responsabilidade. Elas não fazem o que a Bíblia está dizendo que tem que ser feito. O Sermão da Montanha é o padrão ético-moral do cristão genuíno. E se você quer julgar-se ser um cristão genuíno, você tem que enquadrar-se às exigências que são feitas no Sermão da Montanha, para começo de conversa. É ter aquele tipo de disposição, fazer da forma como Cristo disse. E ele disse em todos os aspectos, tratar com o próximo, tratar com os nossos inimigos, né? Quando nós vamos orar, quando nós vamos ofertar. Ele disse, a forma correta é essa. Vocês estão fazendo da forma correta? Então, como que nós queremos receber os benefícios que são prometidos por Cristo no Novo Testamento para os salvos, se nós não nos encaixamos na categoria dos salvos? Nós não nos encaixamos nas qualificações de um salvo, verdadeiramente salvo. E não me venha com o papo de dizer que as exigências de Jesus são elevadas demais e que somente ele conseguiu. Não. Quando ele fala o Sermão da Montanha, ele está fazendo exigências e ele está cobrando que as pessoas que o seguem sejam assim. Ele está dizendo, vocês vão ter que fazer assim. Ele não vai fazer essas exigências para depois, quando chegarmos no céu frustrados e fracassados por não conseguirmos alcançá-las, ele podemos dizer assim, não, mas era brincadeira.
Eu estava brincando, na verdade, eu sabia que vocês não iam conseguir, portanto, foi só uma brincadeira. Não, se ele exigiu, ele vai cobrar, né? Ou se ele falou, ele vai cobrar depois, né? Então, isso nós temos que pensar, porque eu costumo avaliar que grande parte das pessoas que sofrem por problemas como depressão, ou ansiedade, ou até mesmo no casos extremos de suicídio, é que essas pessoas, elas de fato negligenciaram em algum ponto. Elas deixaram de ser e fazer o que deveriam ser e fazer. Aí as pessoas dizem, eu já vi isso, muitos céticos dizendo, quando alguém sofre na igreja, as pessoas acusam ele de não ser espiritual o suficiente, colocam ainda mais um peso nas suas costas. Mas eu quero dizer que, infelizmente, grande parte dos casos é exatamente isso. Grande parte dos casos é exatamente isso. A pessoa, de fato, não fez, e não foi, e não se esforçou em fazer, em ser. E aí a consequência veio, né? A consequência vem no quê? Na frustração, na derrota, no fracasso. E aí, como que tu vai dizer para essa pessoa que, na verdade, o problema é outro? A razão é outra? Quando não é. Quando, na verdade, olha, infelizmente a Bíblia fala várias vezes sobre a importância de buscar viver de forma como ela exige, né? Sede santos porque eu sou santo. E ainda fala mais de uma vez, e o mínimo que se entende de teologia é que quando Deus ratifica uma coisa, aquilo ali não é talvez, quem sabe, não, é uma exigência real. Jesus falou, Pedro falou, porque está escrito, sede santos porque eu sou santo. Sede perfeitos como vosso Pai é perfeito, né? Então, se nós não estivermos nesse caminho, claro que teremos dificuldades, claro que não é fácil, mas se nós não estivermos nesse caminho, nós jamais colheremos os frutos que estão nesse caminho. Então, aquele gozo, aquela paz, aquela satisfação plena, né, aquele regozijo mesmo em meio às aflições, está no caminho daquele que está de fato buscando a santificação e aplicando-se diligentemente por uma espiritualidade genuína e cada vez mais profunda. É ali que você encontra esses frutos. Se você não estiver nesse caminho, você não vai encontrar esses frutos. Você vai encontrar frustração, decepção, e aí você começa a esfriar, você começa a nem ver muita expectativa na vida cristã, porque faz 10 anos que eu estou na igreja, eu estou praticamente do mesmo jeito, se bobear em algumas coisas eu estou pior ainda do que quando eu entrei, então, não tenho nem muita expectativa de continuar, isso aqui não... Desse mato não sai cachorro, né? Então, né? E é justamente isso que nós vemos. Né? Você vê a frustração, a decepção, o descontentamento, né? Como se a Bíblia não fosse suficiente, né? Tipo, mas o que está proposto aqui não é bem isso, tipo, eu não estou recebendo os benefícios disso, então eu acho que não vale muito a pena ser cristão. E tem muita gente que conclui isso. Tem muita gente que é cristão somente para não ir para o inferno, no sentido de que, não, eu preciso me manter aqui, eu preciso manter nessa rotina, tenho que ir de vez em quando na igreja, tenho que participar da Santa Ceia, tenho que dar minha oferta, porque eu quero garantir pelo menos não ir para o inferno. Né? Ou eu quero garantir pelo menos que eu vou ter uma certa estabilidade nessa minha vida aí, nos meus trabalhos, nos meus negócios, vai ter uma certa estabilidade, não vai desandar de vez. Então eu mantenho essa rotina. Então eu tenho tantas rotinas aqui, trabalho, estudo, então eu vou incluir apenas mais uma, vou deixar um espaço reservado para a igreja. Mas isso não é vida cristã. A vida cristã é viva. A vida cristã, ela é cheia de expectativa, ela é cheia de interesse, é uma coisa, estimulante, é uma coisa que realmente nos faz ter satisfação, ter gozo, ter alegria de estar, de ser e de fazer. Não é uma coisa monótona, uma rotina, uma coisa cansativa, chata, né? Desestimulante. Não é. E se é para você, o problema está em você. Não tem como dizer outra coisa. Né? Então, se todo esse sofrimento que você tem é porque você de fato não está sendo e fazendo o que deveria ser e fazer, você tem que resolver isso. Você tem que arregaçar as mangas e dizer, olha, eu não quero mais continuar nessa condição. Eu vou então fazer. E aí o que eu preciso fazer? Vai às escrituras.
E as escrituras, com diligência, vão te mostrar o que você precisa fazer. E aí, quando ela fazer uma exigência, você não coloca uma condição. Você não diz, tá, mas eu faço se for assim ou se for assado. Você só faz, você só vai, você só se entrega. Ponto final. E aí, conforme você vai indo, conforme você vai fazendo, você vai colhendo os frutos disso. Você vai vendo na prática as evidências, os benefícios disso. E aí as lutas que virão nesse contexto não hão de se comparar com a graça, com a glória que você vai viver na prática. Essa é a proposta da vida cristã. Agora, enquanto você não estiver nesse caminho, você vai continuar colhendo os frutos do caminho que você está. Decepção, frustração, cansaço, né, falta de interesse, desânimo, né, depressão, ansiedade excessiva, aflição por coisas desnecessárias, né, ou dores que não precisavam existir. Né? Então, pense nisso. Pense nisso.